Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora, vamos ao que interessa. Uma sombra se aproxima da academia de futebol, e o nome dela é Dúvida. Dúvida sobre o que vem a seguir para Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso da história recente do Palmeiras. Em um vídeo impactante divulgado pelo Estadão, o renomado comentarista Mauro Betting lançou no ar uma análise que ecoou pelos corredores da Barra Funda e agitou as redes sociais. Estaria o ciclo de Abel Ferreira perto do fim? Com uma fala carregada de admiração, mas também de reflexão crítica, Betting explorou as oscilações do time, a pressão que vem de dentro e de fora do clube e o que ele chamou de sinais claros de esgotamento emocional. A análise do comentarista não é apenas uma especulação qualquer, e sim uma leitura sensível de quem acompanha os bastidores do futebol brasileiro há décadas. A simples ideia de Abel deixar o Palmeiras, mesmo sem confirmação oficial, já mexe com os alicerces emocionais do torcedor alviverde. A verdade é que os sinais começaram a aparecer aos poucos, quase imperceptíveis. Mas agora estão escancarados. Resultados inconsistentes em competições importantes, decisões técnicas questionadas até mesmo pelos mais fiéis apoiadores, e um clima de insatisfação que, embora silencioso, já não consegue mais ser escondido nos treinos e entrevistas. Abel Ferreira, que chegou em 2020 como um nome desconhecido e se transformou em ídolo incontestável, parece enfrentar seu momento mais delicado desde que assumiu o comando técnico do Verdão. A cobrança interna aumenta, e mesmo com todo o respaldo da presidente Leila Pereira, a sensação é de que algo precisa mudar. E talvez, para alguns, essa mudança passe justamente pela saída de quem construiu uma era vitoriosa, mas que agora lida com desafios novos e complexos. O que agrava a situação são os números recentes do Palmeiras. O time, embora competitivo, perdeu consistência. A eliminação precoce no Mundial de Clubes e a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro acenderam um alerta vermelho na diretoria. Além disso, jogadores fundamentais como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Rony têm apresentado atuações abaixo do esperado, o que reforça a teoria de que o ambiente interno pode estar contaminado por um certo desgaste. Abel, conhecido por seu pulso firme e intensidade nos treinamentos, já não parece extrair dos atletas a mesma entrega que o caracterizou em seus primeiros anos no comando. Essa mudança sutil, mas significativa, tem gerado reuniões constantes entre os membros da comissão técnica e a diretoria, na tentativa de entender se ainda há espaço para uma reconstrução dentro do mesmo modelo. Enquanto isso, o caso de Vitor Roque se torna um retrato fiel desse cenário de incertezas. Contratado por 25 milhões de euros e tratado como a maior promessa do futebol brasileiro, o jovem atacante vive um momento de profunda crise técnica e emocional. São 10 partidas consecutivas sem balançar as redes, e o próprio Abel reconheceu o peso que recai sobre os ombros do atleta. Parece que ele joga com 50 quilos nas costas, afirmou o treinador em entrevista recente, sinalizando que a pressão tem afetado diretamente o desempenho do camisa 9. A titularidade contra o Atlético Mineiro foi mantida apenas por necessidade, já que Flaco Lopes estava suspenso. O Palmeiras entende que as mudanças no setor ofensivo, especialmente após as saídas de nomes importantes como Estevão, dificultaram a adaptação de Roque. No entanto, a paciência da torcida começa a se esgotar, e o rendimento do jogador passa a ser visto como um problema a ser resolvido com urgência. É inegável que o investimento feito em Vitor Roque aumenta a responsabilidade sobre todos os envolvidos. O jovem, que somou apenas 3 gols em 25 jogos, ainda tenta encontrar seu lugar em um elenco que busca respostas rápidas. A cobrança é pesada, e os murmúrios sobre uma possível saída do técnico aumentam cada vez que o atacante passa em branco. Para muitos, a insistência de Abel em manter Vitor Roque no time, mesmo diante da má fase, é um indicativo de que o treinador pode estar perdendo a objetividade que o consagrou. Outros defendem que se trata apenas de um processo natural de amadurecimento, que exige tempo e confiança. O fato é que o rendimento ofensivo do Palmeiras caiu drasticamente, e a ansiedade por resultados começa a gerar um ambiente de tensão quase insustentável. No meio de toda essa turbulência, uma decisão que soou como um alívio para os torcedores: a permanência de Joaquim Piquerez. O lateral esquerdo, alvo de clubes como Juventus, seguirá no Verdão pelo menos até o fim da temporada. Com contrato válido até 2026, Piquerez é considerado peça-chave no esquema de Abel e sua saída agora poderia ser o golpe final em um setor já fragilizado. A diretoria do Palmeiras, ciente da importância do jogador, travou qualquer negociação e sinalizou que o ciclo do uruguaio no clube ainda não chegou ao fim. No entanto, as tratativas para uma renovação contratual estão estagnadas, o que reacende dúvidas sobre o futuro do camisa 22.
A boa relação entre Abel e Piquerez foi um dos fatores determinantes para que o clube segurasse o jogador neste momento decisivo. É importante lembrar que desde sua chegada em 2021, Piquerez não apenas conquistou títulos, como também ganhou a confiança da torcida e da comissão técnica. São quase 200 jogos com a camisa alviverde, com participações decisivas e convocações frequentes para a seleção uruguaia. Seu desempenho no Mundial de Clubes também chamou a atenção internacional, mas a prioridade do lateral ainda é o Palmeiras. Mesmo assim, o cenário pode mudar rapidamente caso os resultados sigam abaixo do esperado. A permanência de jogadores como Piquerez também está diretamente ligada ao projeto esportivo do clube e, naturalmente, à permanência de Abel. Uma eventual saída do treinador poderia desestabilizar todo o planejamento a médio prazo, inclusive na montagem do elenco para 2025. Fora dos gramados, um ex-nome conhecido retorna ao noticiário. Danilo, volante revelado pelo Palmeiras e que brilhou no bicampeonato da Libertadores, foi anunciado como novo reforço do Botafogo. A negociação, articulada por John Testor e os clubes da Eagle Futebol, marca o fim da passagem do jogador pelo futebol inglês, onde disputou 62 jogos com a camisa do Nottingham Forest. Danilo assinou contrato até julho de 2029 com o clube carioca e chega para substituir Gregori, que partiu rumo ao futebol do Catar. Sua saída do cenário europeu e retorno ao Brasil levanta questionamentos sobre o planejamento de carreira do atleta e reabre debates internos no Palmeiras sobre a forma como o clube tem aproveitado seus talentos formados na base. Danilo é mais um exemplo de como o ciclo de jogadores no Palmeiras tem sido intenso e, muitas vezes, difícil de ser administrado. Sua saída em 2023 foi tratada como uma oportunidade irrecusável, mas hoje, sua volta ao Brasil reacende a sensação de que o Verdão poderia ter explorado melhor sua permanência. O Botafogo, que vem se reforçando fortemente, não hesitou em investir em um nome que ainda tem muito a oferecer. O retorno de Danilo também é visto com atenção dentro da academia, já que o meio-campista ainda possui laços com companheiros e profissionais do clube. Sua ida para um rival direto na briga por títulos pode se tornar um capítulo relevante nas disputas que se aproximam. O elenco do Palmeiras, nesse contexto, precisará responder em campo com ainda mais força e unidade. E por falar em meio-campo, o nome de Richard Rios também se tornou um dos grandes focos de atenção. O colombiano tem propostas da Roma e do Zenit, e embora deseje atuar na Itália, o Palmeiras mantém uma postura firme nas negociações. A oferta da Roma, que chega a 30 milhões de euros com bônus incluídos, ainda não convenceu a diretoria, que exige o valor total de forma fixa. Paralelamente, o Verdão já monitora possíveis reposições, e o nome que ganha força é o do uruguaio Fabrício Dias. O jovem, atualmente no Al Gharafa, do Catar, já foi procurado pela diretoria palmeirense, que vê nele um substituto com características semelhantes às de Rios. Dias tem apenas 22 anos, mas já acumula experiência internacional e atuações de destaque no Sul-Americano Sub-20. A possível saída de Rios representaria mais um abalo técnico e emocional no elenco. O jogador, que rapidamente se tornou titular absoluto, é visto como um dos pilares da equipe na atual temporada. Sua movimentação, força física e capacidade de infiltração o tornaram indispensável para o sistema tático de Abel. Perder Rios agora seria um golpe duro, ainda mais com o time buscando estabilidade. A chegada de Dias, embora promissora, exigiria tempo de adaptação, algo que o calendário apertado do futebol brasileiro nem sempre permite. O interesse do Palmeiras, no entanto, é real e concreto. O clube catariano aceita negociar, mas só acima de 10 milhões de dólares. A janela segue aberta, e os próximos dias serão decisivos para entender se o meio-campo alviverde passará por mais uma reformulação. E como se não bastasse o turbilhão que já envolve o Verdão, um novo nome aparece no radar do clube: Lucas Beraldo. O jovem zagueiro, atualmente no PSG, teria manifestado o desejo de sair do clube francês por insatisfação com sua minutagem, apesar de ter sido titular em 29 jogos da última temporada. A informação, apurada nos bastidores, chegou à diretoria palmeirense, que acompanha atentamente os desdobramentos. Revelado pelo São Paulo e considerado uma das maiores promessas da zaga brasileira, Beraldo tem um perfil que agrada a comissão técnica: jovem, técnico e com capacidade de liderança. O PSG, por sua vez, estipulou o valor de 30 milhões de euros como base para qualquer negociação, valor considerado elevado, mas não impossível para um Palmeiras que já demonstrou ousadia em outras janelas. O que chama atenção no caso de Beraldo é a movimentação estratégica do Palmeiras. O clube, mesmo diante das incertezas sobre Abel Ferreira, segue atento às oportunidades do mercado e disposto a investir em reforços de alto nível. Isso reforça a ideia de que o planejamento continua ativo, mesmo em meio às turbulências. A possível chegada de Beraldo seria um indicativo claro de que o Palmeiras já vislumbra uma nova fase,
talvez até uma nova era, onde nomes como o do jovem e São Paulino podem se tornar peças centrais. Resta saber se esse futuro será com ou sem Abel Ferreira no comando. E essa é a grande dúvida que paira sobre a academia de futebol neste momento. Como dar continuidade a um projeto vencedor diante de tantas variáveis? Com tudo isso em jogo, a possível saída de Abel, a má fase de Vitor Roque, a permanência tensa de Piquerez, o retorno de Danilo, a situação de Rios e o interesse em Beraldo, o Palmeiras vive dias de intensidade máxima. O clube se vê pressionado a tomar decisões estratégicas em curto prazo, que podem definir não só o restante da temporada, mas também o projeto para os próximos anos. Cada movimento nos bastidores é acompanhado com lupa pela torcida, pela imprensa e até por rivais, cientes de que qualquer instabilidade no Verdão pode alterar o equilíbrio do futebol brasileiro. É um momento de escolhas, e cada escolha pode representar um novo começo ou o fim de uma era. Agora queremos saber de você, torcedor palmeirense, o que acha de toda essa movimentação nos bastidores do Verdão? Acredita que o ciclo de Abel Ferreira está realmente chegando ao fim? Vitor Roque ainda merece mais chances. E quanto às possíveis saídas e chegadas no elenco, o que você faria no lugar da diretoria? Deixe sua opinião nos comentários e continue ligado no canal para não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras.